Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos falar de um assunto voltado para a alimentação que envolve aí muitas dúvidas. Pensamos nas gorduras como sendo prejudiciais para a saúde, mas isso não é inteiramente verdade. As gorduras não só têm importantes benefícios nutricionais, como também tornam os alimentos mais saborosos. As gorduras são uma fonte de energia, fornecem vitaminas, por exemplo, A, D e E e K também. Isso vai depender da quantidade e do tipo de gordura que consumimos. Mas será que todos os tipos de gordura são benéficas para a saúde? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com a endocrinologista Luceli Paiva. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez no programa Estilo de Vida. Que isso, obrigada, Nádia. Bom, como você colocou, realmente, as gorduras são benéficas. Elas deixam de ser benéficas quando em excesso. E entre os benefícios nós podemos citar não só a formação de vitaminas, como a vitamina D, que é importante para a absorção do cálcio, prevenindo assim a osteoporose, mas também elas vão formar hormônios, os hormônios sexuais como estrogênio, progesterona, testosterona, e aí nós vamos ver a importância principalmente em crianças. Então, crianças desnutridas que tenham deficiência da gordura pode apresentar dificuldade em entrar na puberdade e, consequentemente, prejuízo no tratamento. Outra função das gorduras benéfica que nós podemos citar são fonte de energia. Então, no período prolongado de jejum, como por exemplo o jejum noturno, período no qual não comemos, a nossa energia vem das gorduras, E outra fonte benéfica que podemos citar seria a formação da membrana celular, mantendo a integridade de cada célula, de cada órgão, e a formação da bile, importante na digestão. Doutora, abrindo um parêntese rapidinho no nosso comentário aqui inicial, muitas pessoas acham que deixar de comer vai emagrecer, mas isso não é verdade. A gente estava falando que nós precisamos realmente dessa gordura no período noturno porque passamos muito tempo sem nos alimentarmos e essa energia vem realmente dessa gordura. Então deixar de comer não é a melhor saída. Claro que deixar de comer gordura, sim, em excesso. Sim. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável, Então, uma alimentação que ofereça uma gordura boa. Então, se nós formos pensar nos alimentos, os alimentos, eles podem ser divididos de uma maneira geral, ricos em colesterol e ricos em triglicerídeos. Então, os ricos em colesterol, nós podemos dividir em gorduras saturadas, gorduras poliinsaturadas e gorduras monoinsaturadas, E os ricos, esses alimentos ricos em colesterol, por exemplo, gordura saturada seria a pior gordura, então nós encontraríamos ela na carne vermelha, na manteiga, no chocolate, Vou colocar a nossa tela interativa para a gente entender um pouquinho mais sobre esses tipos de gorduras que já começamos a falar, inclusive. Nós falamos das gorduras mais saudáveis, que são a monoinsaturadas e a poliinsaturadas, que são as gorduras ditas boas realmente. São as boas. Onde é que a gente pode encontrar essa gordura? Bom, vou colocar aqui a nossa segunda tela para a gente explicar mais um pouquinho. Legal, então aqui, como a tela está mostrando, as monoinsaturadas nós vamos encontrar no azeite de oliva, no óleo de canola, óleo de milho, no abacate, nas nozes, nas amêndoas, na nossa castanha, Então, nos peixes. Então, é a gordura boa, a gordura que nós devemos dar preferência a consumir. A poliinsaturada nós vamos encontrar principalmente... Vou colocar aqui pra gente a poliinsaturada agora. Bom, também em alguns peixes, como salmão, e nos óleos vegetais, como o óleo do girassol. Então, uma dieta saudável, nós devemos dar preferência não só aos cereais, aos legumes, às frutas, mas principalmente a essa gordura, que nós encontraríamos no peixe, no frango sem a pele, na clara do ovo,
E evitar consumir 1 a 2 vezes por semana somente a carne vermelha, né? A manteiga. E evitar mais ainda a gordura trans, que é a gordura industrial, que nós vamos encontrar principalmente na margarina, no sorvete, nos biscoitos, geralmente alimentos de padaria, né? Realmente industrializados, né? Como o nome já diz. Industrializados, isso. Já apresenta aí muitas gorduras, que agora nós vamos falar das menos saudáveis. Já falamos da gordura trans e da gordura saturada também, né? Isso. Agora nós vamos verificar onde nós podemos encontrar essa gordura saturada, que tipo de alimentos. Ok. Então, como coloca na tela, né, manteiga, carne vermelha, queijo amarelo, né, o iogurte integral e o azeite de dendê. O azeite de dendê, então, tem presente aí? Bom, tem a gorduras. tela dos triglicerídeos, que aí nós precisamos também falar dos triglicerídeos, né? Então, os triglicerídeos vão ser encontrados onde? Principalmente no carboidrato, massas, então é o pão, macarrão, farinha e no doces, né? Então, esses alimentos também devem, ao consumir pão, de preferência integrais, né? E moderação no doce. Doutora, eu vou voltar aqui só na nossa tela inicial, que a gente estava falando das gorduras boas, ditas boas, que são divididas em 2 categorias. Existe uma quantidade ideal de gordura insaturada para ser consumida por dia? Tá. Bom, aí vai depender, né, muito do paciente. Então, vai depender do peso desse paciente, né? Se ele tem atividade física ou não, se ele está com o seu colesterol ou o seu triglicerídeo elevado. Então, de uma maneira geral, quando nós realizamos um exame de sangue, o que é dosado nesse exame? Nós vamos dosar colesterol total, o LDL, que é o colesterol ruim, HDL, que é o colesterol bom, e os triglicerídeos, né? Então, nós podemos falar em meta, ao invés de quantidade. Eu vou colocar para você, como médico, eu vou colocar metas, né? Então, o ideal é que esse colesterol total chegue no máximo a 200, os triglicerídeos 150, o LDL no máximo em 100 e que o HDL, o colesterol bom, esteja acima de 60. Nem sempre isso é possível, né? Bom, por que LDL, colesterol ruim, e por que HDL, colesterol bom? Então, o principal malefício do excesso de gordura seria a deposição dessa gordura nos vasos sanguíneos, formando as placas de gordura que nós conhecemos como aterosclerose. E a aterosclerose que vai levar ao infarto cardíaco, ao infarto cerebral e a trombose de membros inferiores, são situações que podem ter sequelas irreversíveis, né, ou até fatal, né? Bom, então, por conta disso, o LDL no máximo 100 e o HDL é dito colesterol bom, por quê? Porque é ele que varre esse colesterol ruim, gruda na parede do vaso e expulsa para fora do organismo. Então, por isso, o ideal é ter um LDL no máximo em 100 e um HDL acima de 60. O que vai trazer essa meta para a gente, baixar o colesterol total e baixar o colesterol ruim, é a alimentação saudável, que foi o que nós comentamos antes, né? E o que vai elevar esse colesterol bom, principalmente a atividade física. Então, a gente começa a falar em hábitos saudáveis de vida. Não basta só uma alimentação saudável. É preciso ter atividade física. Geralmente, os atletas têm um HDL ótimo, acima de 60, o que protege contra doenças cardíacas, né? E outra situação, cessar o tabagismo. O tabagismo contribui para o aumento do LDL e para a baixa do HDL. A gente percebeu que existem vários fatores realmente que influenciam nesse colesterol bom e colesterol ruim. Doutora, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, porque nós vamos para um breve intervalo. E para você de casa que está precisando de uma ajuda, tem alguma dúvida? É muito fácil. Só é você mandar agora seu SMS ou então WhatsApp para o número da nossa produção.
92, código de Manaus, 8111-4512. Um intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá.